que em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo trabalhando a Deus Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão, a mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, as perseguições. Vai ser amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus milagres, tribulações e pesares, quando no céu escutares perfeita paz. Amém. Amém. Graças a Deus. Nessa noite bendita, nessa noite de asmos, e nós estamos aqui vivendo mais um sinal do Senhor Deus, um sinal do arrebatamento. E nessa noite divina, quero, ajudado pelo Espírito de Deus, ministrar a primeira mensagem das trombetas. Então, as mensagens das 7 trombetas serão, creio, um total de 483 mensagens, divididas em 7 grupos de 69. E cada grupo, 23 mensagens. Então, creio que serão grandes mensagens e é um marco glorioso. Nós terminamos as 1029 mensagens e o Senhor Deus, nessa noite, nos abençoa, nos contempla com mais uma mensagem. E pela graça, nos reunimos aqui no sacrifício anual da Páscoa. E que o Senhor Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, enfim, nos encha do teu Espírito e da sua glória. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. 8, 6. Diz a Escritura: os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém. Assentados. O que da mensagem dessa noite, eu creio ser o ciclo das trombetas. Ela é a primeira mensagem dessa primeira trombeta. Então nós vamos iniciar uma série de 483 mensagens. Creio que é mais uma síntese do Senhor. E isso se relaciona lá com os tempos de Daniel, né? Quando o Messias foi tirado, foi a 69ª semana, ou seja, 483 anos. Então hoje é dia 14º dia de Abib, nosso primeiro mês lunar, dia de Santa Convocação, festa dos pães à ceia ao Senhor. Os varões já vieram à frente,
o Senhor Deus já os abençoou. Enfim, nós estamos em festa, nós estamos aqui gratos ao Senhor por tudo isso. Enquanto os irmãos estavam aqui à frente, as irmãs oravam por eles, e as nossas orações, como incenso, chegando ao trono de Deus. Oração com sinceridade, oração com honestidade, oração com amor, oração com sabedoria. E isso Deus tem recolhido. O Senhor tem se agradado dessa forma de agir dos seus filhos. Então, amados, é a primeira mensagem dessa primeira trombeta. E eu fico feliz pelo Senhor ter me sustentado até aqui. Como disse Josué, até aqui me sustentou o Senhor, né? Até aqui me ajudou o Senhor, foi a palavra que ele usou. Então, essa ajuda, essa sustentação do Senhor é que nos faz prosseguir na jornada. Eu admiro como o homem sobe no altar para enganar o povo, para extorquir as pessoas. Graças a Deus, o Espírito Anticristo nunca teve e nunca terá poder sobre nós, desde que nós permaneçamos vivendo o assíduo do Senhor. Só que agora, nós estamos numa bendita dimensão, verdade, né? Que dimensão bendita nós estamos vivendo, né? Que coisa tremenda, que coisa gloriosa, que momento sublime, que tempo maravilhoso é esse. Então eu sinto-me muito feliz por atingir sublime dimensão juntamente com os irmãos. Amados, nós estamos começando uma série de 483 mensagens. Lutas teremos, dificuldades enfrentaremos, quem sabe tropeçaremos, né? Mas o Senhor nos sustentará nessa jornada. O Senhor nos dará força para daqui a chegarmos no final das mensagens das trombetas, dizer novamente, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E isso é muito glorioso. Mas esse era exatamente o desejo do profeta. Ele queria, irmão. Ele anelava falar sobre as trombetas. Ele citava que as trombetas eram guerras espirituais, que são guerras espirituais, nós vamos ver isso. Guerras espirituais. O sistema religioso político, Deus já nos continuou. Os ardis de Satanás usados nesse sistema não nos atinge, concordam? Amém? De forma nenhuma. Só que agora há uma nova ordem. O sistema é político-religioso. Então, Deus vai nos revestir contra as armadilhas, contra os ardis de Satanás. Outros ardis ele usará, tentando com que os filhos de Deus sejam detidos, não sigam em frente. Mas eu creio, o Senhor pelejará por nós. Amém? E a irmã leu aí o Salmo 40, espiritualmente. Esperei com paciência do Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, portanto, basta nós entregarmos a nossa alma, nosso espírito, né, ao Senhor, para que possamos vencer a nossa carne. Mas, irmãos, como falei, esse era o desejo do profeta. Mas, no entanto, coube a mim isso fazer, porque Deus achou graça em mim. Então, o profeta simplesmente ele preparou, ele foi o fundamento, né? Ele é a nossa imagem, nós somos sombra do profeta, para continuar com a missão do assíduo do Senhor. Então eu tenho falado muitas vezes, eu tenho propalado sobre as trombetas e algumas mensagens das vestes sacerdotais. Então, assim sendo, a mensagem das vestes sacerdotais vão ser fundamento para as trombetas, assim como a mensagem do profeta foi fundamento para as vestes sacerdotais. E tudo está envolvido, né? Então nós temos, meus irmãos, nós temos uma posse espiritual da revelação de grandes enigmas.
os quais Deus nos descortinou. Deus foi descortinando esses enigmas e a gente viu que a mensagem foi ordenada e progressivamente. Ela é ordenada e progressiva. Ela não causa desordem espiritual no nosso espírito. Pelo contrário, ela ordena o nosso espírito. Coloca ele na estatura de um varão perfeito. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo. Amém? Eu creio assim. Né? Por isso que nós chegamos até aqui. Porque nós fomos perseverantes. Nós fomos determinados. Não nos deixamos abalar por nenhum vento de doutrina que tentou nos atingir. Não. Fomos ao mundo, mas não permitimos que o mundo viesse até nós. Vamos no fundo do poço. Fomos em situações difíceis, mas o Senhor sempre nos sustentou. Então, não há o que temer. Lembra a visão que eu tive? Eu estava num lugar, se eu levantasse a cabeça, eu bati numa ponta de pedra. Se eu fosse para a direita, a pedra machucava. Se eu fosse para a esquerda, ela machucava e ela machucava meus pés. Eu tinha que sair dali. E vi uma luz, a clarabóia. E eu fui até ali, mas sofri pressões pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, dos lados, enfim. Mas cheguei até na luz. E isso levou 1029 mensagens, 1029 subidas no altar. E o Senhor sempre nos sustentando. Né? Havia horas, momentos, parece que o ar estava rarefeito, parece que não tinha como respirar. E ali vinha o refrigério e o Senhor abençoava. Até parece que Deus gosta, né, de ver a gente em situações difíceis, para ver se nós vamos reagir. Como a gente vai reagir? É muito fácil, nas horas boas, nas horas de júbilo, né, adorar o Senhor. Agora, nos momentos de tristeza, de melancolia, de abandono, de crítica e tantas coisas, ora, Ele desce. E Ele gosta, é verdade, de nos colocar nessas condicionantes para o aprimoramento do nosso espírito. Então isso é bom. As lutas são necessárias. Certa vez uma mulher veio até mim para me orar por ela para acabar essas lutas. Eu pedi para Deus mandar mais lutas para ela. E ela parece que não gostou muito. Mas, irmão, sem lutas, será que a gente serviria ao Senhor? Elas são necessárias. Amém? E quem determina o começo e o final de uma luta é o Senhor Deus. Não somos nós. Não é Satanás, não. Não. Deus que permite o começo e Ele vai dizer, fim daquilo. Então, espera com paciência. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Ora, quanto tempo a gente falava nessas trombetas, e a gente queria falar sobre isso, mas há tempo para tudo. Não chegou a hora, chegou o momento. Né? Os erros e as falhas que no passado ocorreram proporcionaram grande segurança para nós. É verdade. Foram necessárias aquelas falhas. Aqueles erros foram importantes. Aquelas críticas, aqueles abandonos, alavancas para nós prosseguirmos. E aí, então, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Conhecemos com profundidade o sistema religioso e político e, como disse, temos o fundamento para prosseguir. Não estamos enredados com doutrinas, com costumes, com crenças de igrejas. Não. Nós somos, pelo contrário, livres dessas coisas. Nós somos prisionados, como disse o outro irmão. Então vocês são independentes. Sim, uma igreja independente. Independente desse sistema está aí. Outra vez me chamaram de pregador autônomo. Sim, autônomo. Não temos ligador com nada. Graças a Deus. Nós não temos ligador com religião nenhuma. Não temos ligador com dogma. Com coisa alguma. Então nós somos livres. Nós somos livres. Mas presos no Senhor. Amém? Oh, prisão gloriosa. Presos no Senhor. É um elo glorioso, bendito. Então nós somos autônomos, somos independentes.
palavra boa. O irmão que me trouxe aí nessa viagem. Igreja independente. É verdade. Nós somos independentes. Então nós teremos com certeza, irmãos, 483 mensagens, enquadrando em 7 grandes dimensões de 69 mensagens, né? Então nós sabemos que as trombetas são tridimensionais, né? Tudo é tridimensional, mas sabe que cada dimensão também é tri. Então isso é o quê? Infinito, é uma progressão geométrica. Deus vai nos conceder 483 mensagens, mas isso pode ser aumentado em milhões de mensagens, amém? Cada irmão sai daqui dessa noite, tem uma mensagem maior ainda. O pensamento dele espiritual vai para o infinito, e sai daqui com grandes ideias, com grandes pensamentos, né? Enfim, o Espírito cheio da graça do poder de Deus, porque isso é infinito. Nós estamos falando aqui um mínimo, né? Para nós atingirmos depois o máximo, né? Então veja como isso é importante. Concurso, portanto, teremos em cada dimensão das trombetas 3 grupos de 23 mensagens. Penso que seja assim até aqui. Assim, nos apresentou as vestes em grupo de 21 mensagens, né? E nós tínhamos cada veste 147 mensagens. Como são 7 dimensões, 1029. Mas aqui enquadra com o tempo de Daniel. Então eu creio que nós estamos no caminho certo. Enquadra perfeitamente lá quando o Messias foi virado. Então o tempo das trombetas é um tempo rápido. É um tempo que urge. É um tempo, enfim, que nós temos que estar muito atentos. Quando estou tendo uma visão, o meu espírito tem que estar com muita atenção. Aquilo é coisa de segundos. E já passa para outra parte. E nosso espírito tem que estar atento. A mensagem torna o espírito atento. É como eu falei para o tio do irmão. Fala, sempre que vigiar. Eu falei, vigiar não é a gente ficar cuidando ali do quintal, da cadeia. Não, vigiar é exercer o assim, diz o Senhor. Viver as Escrituras. Aí nós estamos vigiando. Concorda? E não cuidando da mulher, do marido, do filho, do vizinho, sei lá o quê. Não, você está vigiando. Vigiar é viver o assim do Senhor. Porque quando eu vivo o assim do Senhor, Satanás não tem força sobre mim. Ele pode me atacar. Ele é meu inimigo. Pode me atacar. Mas vai encontrar o quê? Resistência. E Satanás tem se detido, não tem alcançado tantas vitórias. Sabe por quê? Por causa do amor. O amor que há entre nós, mas derrota Satanás. Ele tem ódio do amor. Satanás não gosta que a pessoa ame a outra. Não gosta que declare o amor ao outro. O amor ágape, o amor de Deus. E isso nós temos feito. Nós temos uma congregação sadia. Graças a Deus. Amém, irmãos? Espírito de confusão nunca teve força aqui. Espírito de contenda, espírito disso, aquilo, aquilo outro. Não! Simplesmente o Espírito Santo de Deus tem operado nas nossas vidas. E a gente fica feliz por isso. Então, meus irmãos, o tempo das trombetas é muito rápido. É um tempo rápido. Né? Sim, porque se refere aos últimos 7 anos do 8º silêncio. Então, 7 anos, uma semana espiritual, nós vamos viver. O ano religioso político é de 2013. Mas nós sabemos que é uma defasagem de 30 anos. Então nós estamos em 2043, né? Enquadrando-se no tempo da dimensão solar. Nós estamos em 2043. Daqui a pouco, nós chegaremos a 2049, o tempo da graça e o tempo da restauração. Então nós estamos caminhando. Isso nos leva aos tempos de Daniel. Tempo glorioso que hoje Gabriel visitou e fez ele entender a visão de Jeremias, a profecia dos 70 anos sobre Israel. Fez, abriu o entendimento de Daniel, o anjo Gabriel, o anjo da revelação. Quando está revelado que o Messias seria tirado na 69ª semana, totalizando 483 anos. Então notem que o total da dimensão das mensagens equivale
há 483 anos, no tempo de Daniel. Então está enquadrado na Escritura. Eu entendo que cada vez que ele sobe no altar, é um ano espiritual. Como lá veio o pé do irmão e disse, quilômetros e quilômetros eu andei, né? E ali estava o refrigério, um simples ato de lavar os pés do irmão. Então, amados, isso tudo nos fortalece, né? Enfim, elas são mensagens precursoras da grande tribulação. Eu creio que virão grandes mensagens para nós. O Senhor vai nos abrir o nosso entendimento. Nós estamos entrando numa outra dimensão. Nós pouco a conhecemos, não é verdade? Mas o Senhor vai nos guiar. É como aquela visão que eu tive dos 7 cofres. Abrir a primeira portinha para conseguir enxergar a segunda. Aí abrir a segunda e fomos abrindo até chegar à 7ª. E que foi a quase meia hora de silêncio. O Senhor abriu. E aquilo estava ali, depositado, guardado, reservado para nós. O profeta não viu, mas cria que alguém ia ver. Aleluia! E é o que está acontecendo. Então trata-se, meus irmãos, de uma gloriosa volta à origem da palavra. Sim, Deus se voltando para os judeus espirituais. Nós estamos num passo do Senhor deixar de tratar com os gentios e começar a tratar de novo com os judeus. E os judeus estão voltando para Israel. Israel já é uma nação formada. E lembre, quando Deus derrama a graça, Satanás vem com desgraça. Quando Satanás foi criado em 48, surgiu o Conselho Mundial de Igreja. Logo ali. Veja que coisa. E como está Israel hoje? Pisado pelos gentios. Em apostasia contínua. Notem que os anjos receberam as trombetas, mas antes de emitir algum som, de entrar em alguma dimensão, simplesmente eles foram preparados. Ora, a preparação nada mais é, a preparação, vamos poder dizer, era sempre antes. Ninguém se prepara depois. Antes, um comandante, uma tropa, não vai preparar os seus soldados para o combate, no dia do combate, não, é antes. Então, quando esses anjos preparados para tocar, algo aconteceu. As vestes sacerdotais, e logo em seguida apareceu um 8º anjo. Ora, 8 é começo, um começo de grandes mensagens. É isso que a Escritura está dizendo, e tudo está se enquadrando. Então, amados irmãos em Cristo, mas vamos analisar então sobre as trombetas. Vamos para Números, capítulo 10, versículo 2. Aqui. É depois do Levítico 10, versículo 2. Vamos nos deter um pouco aqui nesse capítulo, que fala sobre as 2 trombetas de prata. Vamos para o versículo 2. Deus deu uma ordem para Moisés, o profeta: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Ora, nós temos 2 dimensões aí. Olhem só, 2 dimensões, com 2 grandes finalidades: convocação e êxodo. Convoca e sai. Ora, reúne e arrebata. Amém? Convoca a pessoa, capacita a pessoa, depois ele toma essa pessoa, leva para si. É o que está aqui. Então são 2 grandes finalidades. Olha o versículo 3. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, a porta dentro da congregação. Ora, a porta dentro da congregação é a revelação da palavra, porque ali estava o quê? A arca estava ali, a revelação de Deus estava ali, os 10 mandamentos, a lei moral estava ali. E Deus se manifestava na frente da tenda. Quando foi para separar Josué com o profeta que ia prosseguir com a mensagem, Deus reuniu os 2, ele e Moisés, ali.
Aleluia! Louvado seja Deus! Então veja, meus irmãos, enfim, a nossa união é através da revelação. Amém? Nós somos unidos por causa da revelação de Deus nos nossos corações. Olha o versículo 4. Vamos lá. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Aqui temos algo muito profundo. Vamos ler de novo? E quando as tocarem ambas, então, perdão, é o 4, né? Mas quando tocar uma só, ou seja, uma das trombetas, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Oh, amados, notem que a mensagem é completa com as duas tocando juntas. Agora, uma só tocando simboliza Deus levantando um príncipe, um profeta, com uma mensagem, fundamento para o que vem. Amém? É isso que está dizendo aqui. Veja que coisa interessante. Toca, vem um príncipe sobre o povo. O que é o príncipe? O profeta do Senhor. Ele vem agora para ordenar aquele povo. E Deus nunca levanta um profeta quando as coisas estão bem. Não. Quando as coisas estão más, Deus levanta um profeta. Quando os seus filhos estão desordenados, Deus levanta um profeta para que ajude esse povo a reencontrar-se com Deus. Então, portanto, as duas trombetas simbolizam o quê? Começo e prosseguimento da mensagem. Vamos em frente, meus amados irmãos. Versículo 5. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão alojados na banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocares, então partirão os arraiais que se alojam na banda do Sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Que maravilha. Deus, né, em primeiro plano, tratou com os que estavam no Oriente e depois tratou com os que estavam no Sul. Mas o que significa isso? Oh, como eu amo essa palavra. Aleluia! Aqui temos o começo e o prosseguimento da mensagem da igreja judia. Ora, se ela é a imagem da igreja gentia, certamente eles vêm revelar que na igreja gentia também haveria um começo e um prosseguimento da mensagem. Ó, as duas trombetas de novo aí. Entregou na mão do príncipe para que ele tocasse e reunisse o povo daquela hora. Amém? Estão entendendo? Amém? Então essa é a grande importância de um profeta. Essa é a grande importância do profeta. Então, podemos também dizer que as duas trombetas simbolizam a união de eleitos chamados de Deus de todas as eras, tanto da igreja judia, na era da igreja judia, como na era da igreja gentia. Nós sabemos que no Calvário, Deus tomou a igreja judia. Apenas a sepultura de Davi ficou ali. Então, amados irmãos em Cristo, eu creio que nós estamos no caminho certo. Amém? Eu creio assim. Vamos para o versículo 7 aqui, 10:7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Ora, amados irmãos em Cristo, a congregação só está junta quando a trombeta está retinindo. Então eu creio que haverá uma união do começo da mensagem com o prosseguimento, porque as trombetas vão retinir agora. Vão. Amém? Tem que haver essa união. A Escritura está dizendo, ainda como não queira, mas ela tem que haver. De vez em quando temos os lampejos dessa união, como o irmão encontrou o irmão da mensagem, lá no meio do campo, podemos assim dizer. Né? Então isso aconteceu. Veja quando encontra o irmão da mensagem também. Mas ainda está distante de nós. Concorda? Muito distante de nós. Por quê? A mensagem teve muito brilho. A imagem teve muito brilho. Nós somos sombra dessa imagem. Oh, mas foi na sombra onipotente que Deus inoculou o sangue de Maria. Aleluia! A sombra é a grande luz que cega o mundo religioso. Isso é uma sombra, não é nada mesmo. E Deus nós somos nessa sombra. Nós somos guardados nessa sombra pelo Senhor. Isso é bênção, isso é graça, isso é maravilha. Amados irmãos em Cristo,
Entenda que a mensagem de 7 trombetas vão retinir com a finalidade principal, olha só o que os irmãos aqui, de ocorrer a gloriosa união do começo com o prosseguimento, que são importantes. Eles nos legaram o fundamento dessa fé. E nós temos que agradecer a Deus de todo o nosso coração pelo profeta, pelas pessoas que ele levou a Cristo, pelas lutas que ele passou, pelas dificuldades que ele enfrentou, por tudo que esse homem sofreu para trazer a verdade. Amém? E nós somos gratos a Deus pela vida dele. E até já falei há algum tempo atrás que nós somos a restauração da imagem do profeta. Não foi disso aqui? Foi. Nós estamos restaurando a imagem dele. Por quê? Passaram a idolatrá-lo. Ele não é Salvador. Não, não é o nosso Salvador. Mas foi um abençoado a quem Deus revelou a base do prosseguimento da mensagem. Então ele é importante. Agora, essa é a dimensão que une os eleitos da igreja gentia, a noiva. Mas nós sabemos que a noiva é um corpo, os chamados, o corpo de Cristo. E a noiva, os eleitos. E ele é o cabeça desse corpo. Mas ele tem uma noiva. Os eleitos do Senhor Deus, dessa hora. Hoje, dia de santa convocação, dia de nossa alegria, então as trombetas estão tocando. Amém? Estão tocando. Mas isso não é para o mundo. Não, é para os judeus espirituais dessa hora. Nós somos os judeus espirituais dessa hora. Os eleitos do Senhor Deus no mundo gentil. E não é só nós, não. Tem muitos pelo mundo. Amém? Nós temos irmãos em todos os quadrantes do planeta. Não é somente o começo da mensagem que forma a noiva, como eles dizem. Não. Certa vez eu preguei uma mensagem aqui. Há um lugar para nós. Aleluia. Há um lugar para nós naquela pirâmide. E sim, nós estamos ali no 8º patamar. O profeta chegou até o 7º patamar, a estatura do varão perfeito. E nós fomos encaixados ali entre essa 7ª dimensão que o profeta pregou e o Senhor. Há um lugar para nós. Aleluia. E o profeta sempre diz que aquele espaço ali é onde estava o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estava ali, ele ia ensinar alguém, ia fazer lembrar esse alguém. Enfim, então havia um povo ali. Aleluia. Que ele se revelou. Achou graça nesse povo. Ora, certamente que esse povo estava lá nas suas conferências. Glorificado seja o Senhor. Houveram 2 conferências lá no livro de Jó. Então, nós estávamos lá, creio assim. Então, isso é maravilhoso. Enfim, há um lugar para nós. E as mensagens das 7 vestes sacerdotais, isto revelaram. Agora, amados, mas a gente, quando chega em Apocalipse, aqui capítulo 10, versículo 7, olha só, 10, 7. Mas nos diz a voz do 7º anjo, como tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou nosso profeta e seus servos. Captem que havia 2 trombetas de prata. Ora, um profeta, ele não pode tocar 2 trombetas ao mesmo tempo. Amém? É impossível. Tem que tocar uma, depois a outra. Ou então o outro, toca a outra. Então, porção dobrada do Espírito de novo. Começo e prosseguimento. Nos diz a voz do 7º anjo. Sim, 7. Mas só em 2 dimensões. 2 profetas. 2 oliveiras. E assim nós vamos em diante. Moisés, apareceu ali Josué. Surgiu Ageu, Zacarias estava ali. Veio João Batista. O Deus profeta se manifestou. 2. Porção dobrada do Espírito o tempo todo. Amém? Agora, meus irmãos em Cristo, olhem só. Então, um profeta não pode tocar 2 trombetas ao mesmo tempo. Aqui temos o começo e o prosseguimento da mensagem. Então, o 7º anjo está em 2 dimensões. Mas só houve um homem na terra que foi 7º e 8º, Davi. Então, teria que ter um outro homem prosseguindo, então. Porque 7 e 8 é primazia de Davi, único. Então, se são 2 trombetas, começo e prosseguimento da mensagem.
O sétimo selo, o grande silêncio, ele foi revelado. Né? Em 1996, o Senhor revelou isso. Portanto, aqui temos as vozes dos 7 trovões. E o que é esse livro selado? É o livro da redenção. Os nossos nomes estão escritos nesses livros. E quem é esse livro? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o livro da redenção. Nosso nome está escrito nele. E aí está a certeza da nossa salvação. Então, a trombeta retiniu a primeira vez. Está retinido a segunda vez. Oriente e Ocidente. O que é Oriente? Orientação. Louvado seja o Senhor. Notem que o Brasil é a última nação de volta para o Oriente. Não é a Argentina. Isso foi por terra o quê? Que a mensagem católica é a salvação do mundo. Nunca foi. O catolicismo nunca foi salvação do mundo. Pelo contrário, eles se apartaram da Escritura e nunca mais voltaram para ela. Em nenhum sentido. Né? Agora, um detalhe interessante, já citei isso de novo. Nos dias de Elias, ele se sentiu sozinho, não foi? Mas Deus já havia levantado 7.000. Nos dias de Noé, só ele, mais 7, 8 pessoas. Então eu creio que não é para muita gente isso não. É para poucos. Poucas pessoas. Agora, na grande tribulação, naquele intervalo do sexto selo para o sétimo, nós vamos encontrar os 140.000, né? 140.000, 12.000 de cada tribo, que se salvarão. E a gente viu na última mensagem que ali, naquelas 12 tribos que se apresentam ali em Apocalipse, a gente não encontra a tribo de Levi e nem a tribo de Efraim, mas encontra de Josué, do lugar assim, e de Manassés, não é verdade? Seriam 14 tribos, porque lá em Ezequiel 40, estão lá as 12 tribos. Então é algo que nós vamos ver mais para frente. Mas me chamou a atenção isso aí, muito. Ali eu encontro 12 tribos. Lá em Ezequiel, encontro 12 também. Só que não aparece Josué e nem Manassés. Lá está Levi e Efraim. Porque eles cometeram erros, falhas, pecaram contra o Senhor. E perderam essa primazia. Então eles foram riscados debaixo dos céus, mas não foram riscados acima dos céus. Isso é uma dimensão totalmente diferente. Então, na grande tribulação, haverá milhões de habitantes, mas apenas 144.000 é que se renderão à mensagem de 2 trombetas tocando. E eu creio que seja Elias e Moisés, os 2 únicos profetas que possuem aquelas características que estão ali em Apocalipse. Então, amados irmãos em Cristo, agora, o apóstolo Paulo falou uma coisa muito tremenda em 1 Coríntios capítulo 15. Aqui, volta um pouquinho atrás aí. 15. Leia comigo essa passagem aqui que é muito interessante. 1 Coríntios 15, versículo 52. Aqui. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está pronto o arrebatamento? Ora, então, somente os eleitos vão ouvir a voz desse trovão. Nós vamos chegar nesses trovões. Estamos chegando, estamos vivendo os trovões. E Deus vai abrir nossa vida. Que vozes são essas? Aqui nós temos uma bem clara aqui. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Ora, amados irmãos em Cristo, é voz de trovão, não é? É, claro que sim. Claro que sim. João ia escrever, não escreve não, João, está lá em Apocalipse 10:4, podemos ver, 10:4, aqui, E sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrever-los, e ouvi uma voz do céu, que me dizia, certo que os 7 trovões falaram, e não o escrevas.
Notem, somente com a revelação da quase maior silêncio é que chegamos aos 8 silêncios, não é? Ao grande sábado e ao tempo espiritual. Mas antes, nós não tínhamos essa capacidade. Nós temos muita fé para o rápido. E eu creio que nós estamos tendo agora a fé do rápido. Amém, irmãos? A noiva sendo preparada de uma forma gloriosa e bendita para o arrebatamento, para o rapto eterno. Então, certamente deixamos o tempo linear, né, na dimensão carnal, e de uma forma bendita, nós estamos vivendo o tempo espiritual. Comigo já acontece, não sei para que dia da semana aí religiosa nós estamos. Desaparece o meu espírito, mas a minha carne está nesse tempo linear. Ela está ligada ao tempo linear. Mas o espírito não. Amém? Não. Está ligado ao tempo espiritual. Então a trombeta é o som com voz do trovão. Ora, nossos irmãos em Cristo, é a própria voz de Deus. E Deus disse para João não escrever, que aquilo já estava escrito. Nós acabamos de ver um som do trovão. Aleluia! Ouvimos? E certo dia aqui, quando eu repreendi a Satanás naquela mensagem frente a frente com o inimigo, o som sobrenatural do trovão foi gravado numa fita magnética. Olha o trovão aí de novo. Dizendo que nós estamos frente a frente do inimigo. Não é outro trovão, não. Então, aos poucos, nós vamos chegar nessa sete vozes. Quantos creem nisso aí? Vamos saber, cada uma, seduzida a voz do sétimo anjo. Deus ia descortinar os seus segredos. Ora, nós estamos nessa dimensão, cremos que Deus vai abrir o nosso entendimento. Amém? Vai. Então, nós concluímos, portanto, que as 7 eras das igrejas judias, as 7 eras da igreja gentia, as 7 vestes sacerdotais, os 7 selos, as 7 trombetas, estão intimamente ligados a uma grande dimensão, a revelação das Escrituras. Nós não somos cristãos desqualificados, não. Nós não somos denominacionais, nós não somos religiosos, não somos um grupo rebelde, não. Nós somos um povo que Deus achou graça e nele derramou chuvas de revelação. É isso que aconteceu com a gente. Então, o primeiro som de trovão, aí nós podemos dizer que o primeiro som de trovão foi a criação de Israel, que está lá em Isaías. Nasceria uma nação num só dia, ela nasceu. Ou nasceu Israel, como diz, logo em seguida surgiu o Conselho Mundial da Igreja. O diabo criando sombra, a imagem da besta. E ele está aí, a todo vapor. Agora na Coreia, eles vão realizar o 10º encontro do Conselho Mundial de Igreja. Meus irmãos em Cristo, nós temos aí então o último trovão, ali que Paulo fala, é o arrebatamento da noiva e do corpo de Cristo. Agora, não esqueça, as trombetas sempre serão em porção dobrada, o tempo todo. A trombeta vai ser em poder dobrado, 2 dimensões o tempo todo. Não? E elas terão que reunir juntas para reunir toda a congregação. Então, é o que nós temos no nosso coração. Olha aqui, meus irmãos, Lucas capítulo 24, versículo 26 até o 28, ele diz o seguinte, em Lucas 24, versículo 26 até o 28. Olha só. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por 12 profetas, explicavam o que eles achavam escrito em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde ele ia, e fez com que ia para mais longe. Ora, aqui está nos mostrando, meus irmãos em Cristo, que nós não podemos desligar do profeta Moisés, não podemos nos separar do profeta Moisés. Não, nós temos que estar ali, junto, crendo que nós temos que viver a Escritura como um todo. E pela graça, creio que isso
nós estamos vivendo. Agora, olha aqui Lucas 22, versículo, vamos ler do versículo 26, né? Do 26, que diz: mas não sereis vós assim, antes o maior de vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Aleluia! Então, amados irmãos em Cristo, isso nada mais é do que nós estamos ligados ao Senhor, crendo nele, crendo nessa mensagem, crendo verdadeiramente que o Senhor tem nos arrebatado do sistema religioso político e revelado todos os artigos de Satanás. Ora, a Bíblia diz que aonde se juntar o cadáver, onde se vê o cadáver, ali se juntarão as águias. E o que é isso? O cadáver é o corpo, as águias os eleitos junto com o corpo. Louvado seja o Senhor. E assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do homem. E assim também como nos dias de Noé, Deus estará voltando. Amados irmãos em Cristo, então, tempo rápido para poucos, creio. E isso que está acontecendo é onde nós estamos chegando. Então eu creio que essas trombetas vão abrir o nosso entendimento para nós compreendermos a Escritura muito mais do que nós já conhecemos. E o Senhor nos guardará, o Senhor nos abençoará. Nós temos conhecimento de causa e sabemos o caminho que nós estamos trilhando. E nós somos, eu creio, a geração do arrebatamento. Que Deus abençoe os irmãos e que a graça de Deus esteja em cada coração. Amém? Então, fiquemos em pé, em nome do Senhor, em nome do Senhor, e digo aos irmãos, hoje foi uma noite bendita, nesse 14º dia de Abib, primeiro mês lunário, e dia de santa convocação, sábado ao Senhor, e nós reunimos para o partir do pão. E para a bênção do servo do Senhor. Amados, nós estamos numa dimensão de glória. Eu creio que Satanás levantar-se-á contra nós, mas Deus sempre nos dará a vitória. Nós vamos permanecer confiando nele em todo o nosso coração. Amém? Amém. Permaneçam felizes, que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.